Muito bem, galera. Agora estamos entrando na... Vamos dar uma força aí, né? Porque a nossa aula de física vai falar hoje sobre força, né? A primeira lei de Newton, inclusive, tem várias leis. Na verdade, Newton estabelece 3 leis, e primeira, segunda e terceira. Só que como a segunda lei ela é mais prática, com equação maior, nós vamos trabalhar a primeira e a terceira e depois vamos trabalhar a segunda, tá bom? Então vai ser numa sequência diferente, mas não tem problema, as leis são separadas, né? Uma das outras, tem como entender perfeitamente. Vamos lá então, nossa aula de hoje. Tá aí, ó. Primeira lei de Newton. Newton foi o cara da mecânica, né? Estabeleceu essas 3 leis que, sobre a mecânica, o movimento, ela é perfeita. Desde que o movimento seja em baixas velocidades. Mais tarde, nós vamos descobrir aí que quando a velocidade é muito alta, e outros tipos de referenciais, não vai funcionar a lei de Newton. Mas isso aí não tem importância. Vamos lá, princípio da inércia, né, que é a primeira lei dele, que na verdade ele pega o estudo de inércia de Galileu e Galilei, tá? E aí ele monta a lei, conceito de força, medida de força, força e movimento, segundo Aristóteles e segundo Galileu. Tem diferença aí, como que eles pensavam, né? E Galileu é o primeiro a trabalhar isso aí, Newton vem e elabora as 3 leis. Princípio da inércia. As experiências de Galileu levaram a atribuir a todos os corpos uma propriedade denominada inércia. Ó, quando a gente fala às vezes assim, pessoal, pensa bem, a gente está falando que, eu estou inerte. Estou inerte, estou parado, né? Essa pessoa é muito inerte. Quer dizer, ela não movimenta, não faz as coisas e tal. Inércia é o princípio que começou na física, com certeza, né? Ele é a relação que nós temos a dificuldade que o corpo tem de modificar o seu movimento. Se é de modificar o seu movimento, é de estar parado, entrar em movimento, estar em movimento e ficar parado, estar em movimento na velocidade e mudar essa velocidade para mais ou para menos. Isso é inércia, dificuldade que o corpo tem de modificar o seu estado de movimento. Então, não está relacionado com a palavra parado, tá? Vamos lá então. É quando um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou movimento. Então, tem dificuldade de modificar, ele tende a manter aquele estado, tá? Então, o princípio da inércia está relacionado com o estado de repouso ou de movimento. Repouso é um estado de movimento, né? É um movimento com velocidade 0, então parado. Referencial inercial. Esse é muito importante com velocidade baixa e, no caso, com Isaac Newton, trabalha essa ideia. Existem os referenciais não inerciais, nós vamos trabalhar alguns momentos, e aí a lei de Newton não funciona. É um sistema de referência em que corpos livres não têm o seu estado de movimento alterado, a não ser que haja sobre eles uma força externa. A única coisa que pode alterar o estado de movimento é o que nós chamamos de força. Força é uma ação sobre o corpo que modifica o seu estado de movimento. Isso aqui nós estabelecemos como força. Quando o ônibus escolar está em movimento, um livro colocado sobre o assento pode ser deslocado sem que ninguém toque nele, correto? Basta haver uma freada brusca, né? O próprio livro sai do banco. Ou uma curva, velocidade mais alta, ele escorrega para um lado ou para outro. Até uma pessoa distraída ou mal acomodada, né, pode ser lançada do seu assento, tal a força que age sobre ela. Então, pessoal, o corpo tende a permanecer, mas, por exemplo, o ônibus, o motorista, por algum motivo, né, um buraco, um animal, ele tem que dar uma freada muito forte. Quando ele freia, a gente sabe que o caso aí, o livro, ele vai ser lançado do banco. Será que ele foi lançado do banco? É isso que vamos começar a entender direitinho sobre essa questão. Você, por exemplo, está brincando, conversando, não está ligando para nada, ele freia, você bate a cabeça no assento da frente. O nariz é o primeiro, né? Então, na verdade, essa ideia que nós temos de inércia, tá? Quando arranca também, você é lançado contra a poltrona, você sente a força nas suas costas. Quando ele arranca com muita velocidade, né? Uma aceleração maior, a velocidade varia muito rápido.
ok? Então, isso que nós vamos estar estudando e analisando, essa questão da força aplicada e modificando o estado de movimento, ok? Vamos lá, então. Vários fatos ligados à sua experiência diária, o seu dia a dia, o nosso dia a dia, o cotidiano nosso, estão relacionados com o conceito de inércia, tá bom? Veja os exemplos a seguir, coisas bem simples, vocês vão ver que vocês estão ligados aí. Um exemplo, né? Olha aí, ó. O que aconteceu? Por algum motivo, o cavalo, como a gente fala aí brincando, refugou, deu aquela parada e a pessoa não conseguiu se controlar e manter no assento, ó, foi lançado. Você vê que o cavaleiro está lançado, caindo do cavalo. Assustou, ou por algum motivo, o cavalo dá essa parada, né? E aí o cavaleiro é lançado. Esse é um exemplo de inércia. Modificou o estado de movimento, está movimentando com o cavalo, de repente o cavalo para e ele não. Um outro exemplo, simples, o ônibus que eu falei. Quando o ônibus arranca, você tem a tendência de fazer isso aí, ó, de, como se diz entre aspas, ser lançado para trás. A verdade mesmo, pessoal, não é que você é lançado para trás, tá bom? Olha bem o que acontece. A tendência sua é de permanecer parado. O ônibus está parado, você quer ficar parado. Quando o ônibus sai, aí o seu corpo continua parado. E como ele continua parado, você está aqui, aí faz isso, porque você escorrega. Na verdade, o ônibus é que vai, arrasta seu pé, mas a cabeça e o resto do corpo não vai. Então, você fica inclinado, né? Você faz essa inclinação que está aí. Porque arrasta o seu pé e o corpo ainda não foi. Quando o ônibus rapidinho ali entra na velocidade, acalma, a velocidade não fica arrancando mais, mudando a velocidade, você estabiliza de novo. Aí você tem que estar muito atento, porque quando ela arranca, você tem que pôr força no braço, para que o braço e o pé vão junto, o corpo vai junto. Porque a nossa ideia é ficar parado. Quando o ônibus está em movimento, numa boa, lá de repente freia. A sua tendência é continuar o movimento, só que o ônibus para, aí agora o corpo é para o outro lado, que é lançado agora, né? Porque agora o corpo para e você tem a tendência do seu pé, do ônibus ali, ficar ali, e você continuar o movimento. No caso do livro, ele continuou o movimento. Saiu do banco porque continuou o movimento. Não tinha um atrito suficiente para manter ele ali, e aí ele escapou. Então, na verdade, foi o livro que continuou em velocidade. E o ônibus parou. E o banco está pregado, né? Soldado ali no piso do ônibus. Vamos lá, então? Ok? Então, na verdade, é isso. A sua inércia de manter o seu estado de movimento parado faz com que, quando o ônibus arranque, você é lançado, entre aspas, para trás. Na verdade, você ficou parado e o ônibus foi. Isso é a primeira lei de Newton. Agora, vamos escrever ela aí. Ao estudar os princípios da mecânica, o Newton se baseou em estudos de grandes físicos, que precederam ele, inclusive Galileu, tá? Galileu foi o que falou sobre a inércia com mais propriedade. Assim, a primeira lei de Newton não é nada mais do que uma síntese das ideias de Galileu. Galileu não deixou muito simples, falou, explicou bastante sobre a inércia, aí o Newton foi lá e simplificou, fez uma síntese e montou uma lei. E essas ideias de Galileu relativas à inércia, por isso mesmo ela é também denominada de inércia. A primeira lei de Newton também é chamada de lei de inércia. E aí nós tínhamos um tutorial aí, nós vamos deixar para outra aula, tá bem, pessoal? Primeira lei de Newton, então. Lei da inércia de Galileu, né? Na verdade, Galileu não estabelece como uma lei, mas um estudo. E aí o Newton estabelece mesmo como lei. Quando as forças que atuam no corpo se anulam, um corpo em repouso continua em repouso. E um corpo em movimento move-se em linha reta com velocidade constante, tá? Então, olha bem, se o corpo está em repouso, continua em repouso, corpo em movimento move-se em linha reta. Pessoal, nós já vimos que no movimento circular uniforme, mesmo que a velocidade é constante em número, mas muda a direção. Então, o movimento não é constante. O único movimento constante é o movimento retilíneo uniforme. É uma reta, ele não muda de direção, tem força numa atuando para ele modificar a direção. E como ele não muda o valor da velocidade, não tem força nenhuma fazendo com que ele aumente ou diminua a velocidade.
Como, nesse caso, as forças resultantes totais é igual a zero, então nós podemos dizer que o movimento retilíneo uniforme é um estabelecido pela inércia, não modifica. Se estiver em repouso, qualquer motivo, está parado, todas as forças se anulam, a força resultante vai ser zero. A velocidade é zero e a força resultante é zero. Então, nesse momento também nós temos, na verdade, o uso da lei da inércia. Só nesses casos, tá bom? Vamos lá, então. Então, tem uma pergunta aí, ó. Quando o cabo do martelo está folgado, geralmente batemos o cabo em uma superfície para fixar melhor o martelo, né? Essa parte do martelo aqui de ferro, você vê que aqui nós temos... Aqui geralmente tem esse encaixe aqui, que a madeira entra aqui, correto? E aí quando ele começa a ficar folgado, aí você faz o movimento de bater, com essa parte aqui embaixo, para baixo, para que essa parte aqui, ao ser lançada para baixo junto com o martelo, se encaixe melhor na madeira. Então, isso nós estamos utilizando o quê? O princípio da inércia, né? O cabo numa superfície melhor para fixar o martelo. Ele está em movimento, tende a continuar em movimento, até encaixar direitinho, né? Então, o que a inércia tem a ver com isso? Que eu acabei de responder, que é o equilíbrio de um corpo. A resultante de forças, todas as forças aplicadas, né, que atuam no corpo, tem que ser nula. A partir do momento que for nula, entra em equilíbrio. Esse equilíbrio pode ser em repouso, normalmente está parado, continua parado. Mesmo que tenha várias as forças, elas se anulam. E se estiver em movimento, tem que ser, pessoal, movimento retilíneo uniforme. Se não, o movimento curvilíneo circular uniforme tem força centrípeta atuando. Só no movimento retilíneo uniforme que nós temos, na verdade, o equilíbrio do corpo. Todas as forças são zero, tá? Então, a resultante é igual a zero, a somatória, essa letra aqui em matemática é o somatório de todas as forças, são zero. O pessoal tem que lembrar que um corpo está parado, tá? Existe força sobre ele. Qual é a força que não tem como escapar aqui no nosso planeta? A força gravitacional. Eu estou aqui parado aqui. A força gravitacional, meu peso, está puxando para baixo. O piso que nós temos aqui na sala não deixa com que eu afunde. Isso quer dizer que tem uma força em sentido oposto, anulando a força-peso. Mesmo valor, sentidos opostos aí, né? Na verdade, anula. Vetorialmente, sabe que o sentido oposto diminui. Diminuindo uma força igual com outra dá zero. Eu estou em repouso por isso. A força-peso não tem como, ela age o tempo todo. Tem que pelo menos anular ela. E se tiver numa descida, a força-peso faz forçar para deslizar. Tem que ter um atrito, alguma coisa contrário para evitar que o corpo deslize. A força-peso também é responsável por fazer com que o corpo deslize. Nós vamos estudar isso com calma, em plano inclinado. Vamos lá, então? A condição de equilíbrio de uma partícula, tá? Nós dizemos que uma partícula está em equilíbrio quando ela se encontra em uma das seguintes situações. Olha bem, a partícula está em repouso. Se estiver em repouso, todas as forças que atuam nela somou, deu zero. Ou a partícula está em movimento retilíneo uniforme. Falamos muito isso, acho que está bem frisado para vocês essa questão do equilíbrio de uma partícula, tá? Então, o que é força mesmo? Olha aí. Nós não podemos definir de forma única, no entanto, mas podemos caracterizá-la como uma grandeza vetorial. Força é vetorial, ela precisa de direção, precisa de valor numérico, precisa de orientação, tá? Tem módulo, direção e sentido. Já vimos isso em outras aulas, né? O que a força é capaz de fazer? Ela é capaz de modificar o movimento de um objeto e está associada a ações como empurrar, puxar, andar. O verbo é ação, e essa ação, no dia a dia, te traz a questão da força. Então, presta bem atenção, força, ela produz uma ação no movimento. O seu movimento, por exemplo, que você tem ali,
de qualquer corpo, é necessário ter uma força, tá? Essa força que nós falamos não é uma força. Todas as forças que estão agindo, o resultado for diferente de zero, aí a força resultante é capaz de modificar o movimento. Existe força aplicada o tempo todo, mas a soma delas for diferente de zero, vai modificar o movimento, tá bom? Então vamos lá. Essa é a ideia de força. Por isso que a gente estuda elas separadas, porque é muito difícil estudar todas juntas. Força é o fruto da interação entre dois corpos. Ou seja, o resultado da interação entre esses dois corpos, né? Olha bem, às vezes a gente comete assim, simples, né? Tá fazendo um trabalho qualquer, tá todo mundo lá, só eu fiz força. Olha, é impossível só você ter feito força. Pode ser que as pessoas não te ajudaram, né? Mas tem uma outra coisa que fez força. Vamos supor que você estava empurrando uma mesa pesada. Na hora que você empurrou a mesa também te empurrou. Senão precisava de força para se movimentar. Então, é impossível fazer força sozinho. Força é uma interação. Tem que ter dois corpos no mínimo. Você e um objeto e outro objeto, você e outra pessoa. Mas é necessário, no mínimo, dois. Sem interação não tem força. Ou quando a interação se anula, a força resultante é zero. Tá? Então, vamos lá. Força é a causa que produz num corpo variação de velocidade. Nós chamamos isso de quê? De aceleração. Então, pessoal, nós estudamos na cinemática, nós estudamos o movimento, sem preocupar com a causa. Agora, a força é a causa que produz o movimento. Então, a gente já passou para a dinâmica, a gente estava na cinemática, passamos para a dinâmica, né? Lembra bem, força é a causa que produz no corpo variação de velocidade. Se não produzir essa variação, nós temos uma força nula, portanto, força resultante zero nesse momento, tá bom? Exemplos de força aí. As forças de campo, como a força peso, essa não tem como escapar dela. Está levantando aqui, ó, o bloco, né? Então, tem uma força vertical e para baixo aqui a pessoa, através desse conjunto aqui, a pessoa está fazendo uma força horizontal, mas está levantando. Então, aqui está agindo a força peso, tá? E a força dele tem que ser maior do que a força peso, então ele não consegue erguer. E quanto maior essa velocidade, a variação de velocidade, quando ele chega aqui até aqui, que é a aceleração, vai te dar a diferença dela com a força que você produz e o peso vai te dar a aceleração. Então, esse é um tipo de força bem interessante, né? Que é a força peso. Aí um exemplo aqui para mostrar que tem movimento, é porque a força aplicada no braço foi maior do que a força peso do objeto para fazer o exercício. E aí a pessoa vai ficar bem musculosa assim. Estou precisando fazer isso, quer acabar um pouco essa barriguinha aqui. A obesidade não é boa, né? Então, a força-peso, né, essa intensidade da força com que a Terra atrai os corpos para o seu centro. E você vê aqui que precisou de ter um apoio aqui, porque senão a pessoa aqui, ó, a força-peso pode arrastar de volta. E o atrito que nós temos aqui pode ser pouco, não ser suficiente, então, um espaço aí, né, alguma coisa para apoiar o pé, certo? Forças de campo. Essa aqui é uma força que você vai estudar quando estiver no terceiro ano. Mas a força elétrica. Força elétrica, um corpo pode ser atraído por outro, então a bolinha estava aqui, foi atraída. Tanto a força-peso como a força elétrica são forças de campo. Essas forças não podem ser vistas, né? É uma ação de longe. A força também que não tem contato, não tem nada empurrando. A gente vê no exercício exterior que o rapaz está puxando a corda, mas essas forças, peso e elétrica, elas são de campo. Então elas ficam um pouco mais distantes, né? Elas não encostam no corpo, na verdade. Então essa força elétrica é a intensidade da força com que as cargas elétricas se atraem. Não se preocupe, no terceiro ano você vai estudar essa força elétrica bem direitinho. A força normal no nosso estudo aqui é muito importante. Essa força normal
é a força que nós chamamos aí de apoio. Lembra do pé do atleta ali puxando, da pessoa ali puxando o peso? Ele teve que apoiar em algum lugar. E se ele está sentado, ele está apoiado na parte de baixo. Essas forças de apoio são muito importantes, tá? Através dela você produz o movimento. Para andar, você tem que apoiar o seu pé no chão. Então, de qualquer maneira, a força de apoio é chamada de força normal. Por que normal? Nós já falamos sobre 90 graus perpendiculares, ortogonal. Ser normal é estar a 90 graus da superfície. Só que a superfície pode estar inclinada. O corpo também vai ter que estar inclinado. 90 graus com a superfície. A força normal tem essa característica. Qual é a característica da força-peso? Vertical, apontando para o centro da Terra. E a normal? 90 graus com a superfície. Se a superfície for inclinada, está inclinada, e assim por diante, tá bom? Vamos lá então? Olha aí, ó. A força-peso puxa o objeto vertical para baixo. Como essa superfície é horizontal, a normal ela está a 90 graus da superfície azul, ó. Tá bom? Porque você poderia estar inclinado, né? Lembre-se disso. A normal não depende da força-peso. Ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. E essa superfície azul está apoiando esse objeto. Existe sempre que há contato entre o corpo e a superfície de apoio, independentemente de essa superfície ser ou não horizontal, tá? A direção da força é sempre perpendicular à superfície de apoio. Deixa eu ver se eu resgato aqui uma imagem. Aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha bem, aqui eu tenho duas situações de apoio aqui diferentes. Aqui a superfície, a perna dele, ele está sentado. O peso é para baixo e aqui a superfície está apontando a normal para cima. Aqui onde está o pé dele não tem força-peso, tem uma força dele empurrando para cá e a normal é essa aqui, ó, perpendicular à superfície, tá? Então ele empurra com o pé para cá, a normal apoia aqui. Então você vê que agora ela não está mais horizontal, ela não está vertical. Na horizontal o apoio ela fica vertical e quando o apoio é vertical ela fica horizontal, mas fazendo 90 graus com o apoio. Entendeu? Então, é importante entender isso. Onde está a força normal? Depende de cada caso, tá? Então, voltando lá, né? Olha aí. Então, a direção da força é sempre perpendicular à superfície de apoio. Então, não posso dizer que é sempre igual aqui. A superfície nem sempre vai ser horizontal como está aqui. Tudo bem? Bom, aqui nós temos a força de atrito. Toda vez que um corpo tenta escorregar, se mover, estiver em contato, você vê que aqui tem um corpo laranja em contato com outro aqui, certo? Aparece uma força de atrito. A força de atrito tem uma característica interessante. Ela é sempre entre as duas superfícies, né? Aqui, ó, entre, ó, tá aqui. E sempre de contrariar o movimento. É aquela força que gosta de contrariar. Tá bom? O atrito, ele é uma força que contraria o movimento, ele é contra o movimento. Se você empurra uma caixa para a direita, a força é para a esquerda. Se, resolveu puxar ela para a esquerda, a força automaticamente vira para a direita. A força é entre as duas superfícies, a força de contato, né? Porque sabe que mesmo por sejam minúsculos, nós temos ranhuras entre uma superfície e outra. E aí aquilo garra ali, né? Segura, firma. Aquilo é a força de atrito. Sempre contrário ao movimento. Tá? Então vamos lá. Tá só dando o nome das forças, então vamos estudar todas elas depois, separados. Tá? Olha, se a força aqui que você está puxando o objeto, a força de atrito aparece aqui em sentido oposto. Tá? Aqui, se você está empurrando o mesmo objeto, a força de atrito já está para o outro lado. Opa, está aqui, está certo. Está empurrando, né? Esse movimento aqui é o mesmo movimento desse. Isso aqui está puxando e aqui está empurrando. Se você fizesse um movimento aqui de empurrar desse lado, aí a força de atrito vira para cá.
tá? Nesse caso aí está certinho. Contrária à tendência de movimento, que só vai ter movimento se a força for maior que a força de atrito, existente entre o objeto e a força que o desloca, causando resistência no contato dos corpos, tá? Então, sempre essa resistência no contato, entre a superfície de contato, nós chamamos de força de atrito, tá bom? E a força elástica? Todo mundo já brincou de pula-pula, né? E a palavra elástica ajuda muito, né? Então, força elástica é aquela que estica o corpo, usando a sua elasticidade para produzir movimento. Quando você pula aqui, ó, essa cama elástica, ela vai até um ponto e te joga de volta. Então, essa força, devido à elasticidade dos corpos, chamada de força elástica. E aqui o estilingue famoso, né? Para ir atrás de certos passarinhos aí, em ratos, né? Tentar matar ele porque incomoda. Então, na verdade, nós temos aí a força elástica. Estica, né, o objeto, e essa elasticidade do objeto é que lança o corpo, tá? Aqui a força está, né, elástica é para cima, né? Porque se força para baixo, ela te joga para cima, tá? A força que os brocas aplicam numa corda, num fio, que é esse aqui, ó, o fio que está se movendo aqui, segurando aqui. Então, essa força nós chamamos de tração. Quando você quer tracionar, você quer puxar. Quando você vai puxar alguma coisa, o que acontece? Acontece que essa força no fio é chamada de tração, tá? Então, o fio está puxando alguma coisa, tem uma força nele. É tanto que se você tiver uma força grande, o fio for muito fininho, ele vai arrebentar, né? Ele não aguenta, ele tem um limite também. Cada fio tem sua força de tração máxima, tá? E a medida de uma força? Está aí, nós utilizamos um aparelho chamado dinamômetro. O dinamômetro é muito simples. Esse aqui é um dinamômetro usado em física. Essa famosa balança utilizada aí em alguns mercados, pequenos mercadinhos aí, né, feiras. Essa balança talvez não seja tão comum hoje, mas já foi. Aqui tem as medidas direitinho aqui. Usa uma mola, aqui dentro tem uma mola, aqui também tem uma mola. Esse é o dinamômetro usado em laboratório, tá? Então, quando uma força é exercida na extremidade de uma mola, essa se deforma. Este fato é usado para medir as forças. As forças podem ser medidas através da deformação da mola. Ela deforma, estica aqui um tracinho que tem aqui, ó. Isso aqui, conforme estiver, tem os números, tracinho, para você medir. E a gente sabe, pessoal, que a força-peso, ela existe. E que a balança, na verdade, é um dinamômetro. Ela não mede a sua massa. Ah, eu fui lá, eu tenho 118 quilogramas. Então, eu cheguei lá, mas a balança, ela mediu os newtons, as forças, através das molas. Conforme a aferição e a mudança medida certinho nos padrões dentro da fábrica que construiu a balança, ela coloca o valor lá certinho de 118 quilogramas. Então, vou lá, eu leio 118 quilogramas. Mas a balança, na verdade, só mede em newton, tá? Então, dá 1.180 newtons que ela está medindo. E aí, nós temos essa diferença com o medidor, né? Mas aí a pessoa não quer ler newton, não quer saber sua força. Ela mede a força e a empresa transforma, que fabricou, transforma em quilograma, de maneira correta, mas aí ela marca 118 quilogramas, que é o correto, tá bom? Vamos lá, então. A medida de uma força. Então, como é que eu faço para medir uma força? Uso um dinamômetro, né? Para medir qualquer grandeza é necessário escolher uma unidade de medida. O dinamômetro é um aparelho, mas ele tem que ter lá um valor, uma unidade, para me entender. E, por convenção entre os físicos, a medida de uma força é o peso de um corpo padrão. Olha bem. O quilograma padrão se denomina 1 quilograma força. KGF, quilograma força. A gente transforma isso no dia a dia para newton, tá? Mas essa é a medida, quilograma força. Então, o que seria aí o quilograma força? A medida de força. Só que nós usamos, normalmente, uma outra medida em homenagem a Isaac Newton, que é o Newton.
As balanças de mola, como certas balanças de farmácia, né? Elas são, na realidade, dinamômetro, como eu falei para vocês. Está ali, né? Para fazer a dieta, você tem a fruta e a balança para controlar, certo? Bem sugestivo para o professor de física aí. Então, quando você sobe uma dessas balanças, você está medindo o seu peso, que é uma força. Se a balança indicar 100 quilos, 100 quilogramas, né? Isso significa que o seu peso é 100 kgf, quilograma força. Só que não são 100 newton. 1 kgf são 10 newton. Então, na verdade, seria aí 1000 newtons, tá? A unidade que eu estou falando para vocês é o Newton, em homenagem a Isaac Newton. Então, ele trabalha direitinho aí, né? O Isaac Newton. Ele montou essas leis em homenagem a ele. 1 kgf é a relação da gravidade. Lembra que a gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado? Então, também é 9,8 newton. Só que a gente pode aproximar para 10, para efeito de cálculo no ensino médio, não tem problema nenhum, tá? Portanto, a força de 1 newton equivale aproximadamente ao peso de um pacote de 100 gramas, aproximadamente, que seria 10, né? 0,1 kgf, ou 0,98, aproximando para 0,1, né? 0,098, né? Não 0,98, tá? Então, seria 0,098 kgf. Aproximando aqui, a gente pode pôr 0,1. Ou aproximando aqui, pode chamar de 10, tá bom? Em vez de 9,8, 10, né? 10,0, por exemplo, certo? Então, a gente pode fazer essas mudanças para efeito de cálculo, não tem problema, no ensino médio. Nós não estamos aqui estudando de maneira em laboratório, medindo com tudo isso, né? Como é que Aristóteles, que foi um dos primeiros a trabalhar movimento, nós já vimos aqui em cinemática, também falava sobre a força. Aristóteles dizia o seguinte: as relações entre força e movimento sempre foram objeto de estudo desde a antiguidade. Vamos ver o que ele dizia. Aristóteles acreditava que um corpo só poderia permanecer em movimento se existisse uma força atuando sobre ele. Será que é verdade? Ele quer dizer que se a força para, também para, o corpo para. Então, olha bem, se um corpo estivesse em repouso e nenhuma força atuasse sobre ele, permaneceria em repouso. Quando uma força agisse sobre o corpo, ela se poria em movimento, mas se acabasse a ação da força, o corpo voltaria ao repouso. Olha a cabeça de como ele pensava. Será? Né? Olha bem, força e movimento segundo Aristóteles. Se você está com a mão, tem que estar empurrando. Olha aí. Enquanto você estiver empurrando, parou de empurrar, o corpo para. Força diferente de zero, né? Aplicando, então, força igual a zero. E Galileu? Galileu, muito tempo depois, praticamente 2000 anos depois, introduziu o método experimental para o estudo dos fenômenos físicos. E Galileu realizou uma série de experiências que levaram a conclusões diferentes daquelas de Aristóteles. E, mais uma vez, Aristóteles contra Galileu, né? As ideias, passaram 2000 anos, outras ideias, outras tecnologias, né? E outro entendimento do fenômeno. Olha, Galileu, pronto, a mão não está mais acompanhando. Ó. Então, estando uma esfera em repouso sobre uma superfície horizontal, Galileu observou que empurrando ela com uma certa força, ela entrava em movimento. Mas não precisava de continuar empurrando, ela continuava em movimento por um certo tempo. Então, Galileu verificou que um corpo podia estar em movimento sem a ação da força que iniciou esse processo, certo? Repetindo a experiência, usando uma superfície horizontal mais lisa, ele observou que o corpo percorria distância cada vez maior. Se soltava, aí ele ia cada vez mais longe. Quanto mais liso, mais longe. Então, aí ele viu que apareceu uma outra coisa chamada atrito, né? Então, as conclusões de Galileu. Se um corpo estiver em repouso, é necessário a ação de uma força sobre ele para colocar ele em movimento. Senão ele não entra em movimento. Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças que atuam sobre o corpo, ele continua a se mover indefinidamente em linha reta, com velocidade constante. Conclusões de Galileu, soltou.
Pronto, não para nunca. E aí? Bom, pessoal, na verdade, o que acontece? Aristóteles, ele viu que você está empurrando alguma coisa, continua em movimento. Se você fizer isso bem devagarinho, aí você solta, praticamente para por causa do atrito. Mas a gente sabe que você pode empurrar e soltar. Um chute de bola num campo de futebol. Você chuta e a bola percorre muitos metros. O Galileu foi percebendo o seguinte: não é necessário uma força o tempo todo para manter um corpo, só para iniciar o movimento. E ele percebeu que o corpo parava, na verdade, devido a uma outra coisa, ao atrito que tinha entre o corpo, a esfera, por exemplo, e o solo. Ele viu que se você colocar, inclusive ele chegou a usar, na época já tinha um gelo seco, né? Colocou um grande assim e o corpo não parava, passava direto. Só que não podia fazer quilômetro de gelo seco, né? Claro. Mas ele viu o seguinte: quando você lançava um corpo cada vez mais liso, então você tinha uma tábua. Aí você planava a tábua, depois você passava verniz, depois você passava um óleo. Você ia deixando cada vez mais liso a superfície, quer dizer, menor atrito. Ele percebia que aquela esfera ia cada vez mais longe, aquela bola ia cada vez mais longe. Então ele tirou a conclusão que, na verdade, o que diminuía essa velocidade era o atrito, não era a força que deixou de atuar. A força fazia que a mesma força iria cada vez mais longe se você diminuísse o atrito. E aí Galileu percebe, na verdade, que é o atrito que fazia o corpo parar, depois que soltava. Então, tem uma força contrária no movimento, chamada atrito, que ela, por ser contrária, ela está agindo no corpo. Aí o que ela está fazendo? Primeiro o corpo aumentou a velocidade, tirou do repouso e aumentou. Aquela outra força estava diminuindo a velocidade. Quanto menor o atrito, menor a força aplicada. Então, Galileu percebe, na verdade, que se você não tiver atrito nenhum e lançar um corpo, ele não para nunca. Então, ele vai se mover infinitamente e vai se mover com a mesma velocidade, né? Ele chegou a medir vários trechos de velocidade e ele percebeu. Essa é a grande diferença entre todos os cientistas, digamos assim, até o surgimento de Galileu. Galileu coloca que é necessária a experimentação. Você tem que fazer medida, não é só observar. A observação, com medida, você pode tirar conclusões mais precisas. Então, a partir daí que Galileu introduz, né, o método científico. O método científico é, você olha, presta atenção no fenômeno, levanta questões, pergunta, faz perguntas, procura a resposta, reproduz o fenômeno em escala menor, em laboratório, faz as medidas necessárias e aí você volta a estabelecer o fenômeno e aí você monta uma lei. Assim que as leis podem ser. Por isso que algumas que nós temos de física, digamos, por enquanto não vão ser possíveis, vão continuar a teoria, né? Por exemplo, nós temos a teoria aí do buraco negro. Vai ser teoria, não conseguimos realmente ver, saber o buraco negro, né? A relatividade de Einstein com a força gravitacional, só agora que estão medindo ondas gravitacionais, né? Que ele propôs já mais de 100 anos depois. Então, continua sendo teoria. A lei é quando você pode provar. Lembrando que quando aparecem outros elementos, você pode modificar essa lei. A lei também, ela não é... A física não é para sempre, tem nada de para sempre. A física é possível você modificar uma lei com o passar do tempo. Com outra tecnologia, vai medindo, percebe que alguma coisa que os instrumentos não mediam antes, mede agora, eu posso modificar a lei, tá? Mas vai ser lei enquanto nada mudar e você tiver experimentação, tá bom? Lembrando que a nossa aula continua.